Bom dia, estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus num tema muito importante: o livro das obras e o livro da vida. Tudo que fazemos aqui na terra, há um livro nos céus que tudo é escrito, as boas e as más obras. E o livro da vida diz respeito àqueles que fizeram aliança com Deus para a salvação através de Jesus. E todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus são escritos no livro da vida. Gostaríamos de ler como o texto principal dessa meditação, Apocalipse 20:12, que diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outros livros. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que achava escrito no livro da vida, nos livros. Então, existem vários livros, mas nós vamos falar só sobre o livro das obras. E o livro da vida, como já disse, é aqueles que fazem um concerto com Deus através do Senhor Jesus Cristo para a salvação. Vamos falar de 4 tópicos. O primeiro tópico, o modo como tratar as pessoas. Em Mateus 7:12 diz assim: se refere a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Como é que você gostaria de ser tratado? Então, da mesma forma, temos que tratar as pessoas para podermos ser tratados do modo que gostaríamos. Mateus 7:12 diz assim: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. É desse modo. Segundo tópico, conservar em nós um coração aberto para agir com clemência ao nosso próximo. A gente temos que conservar em nós, trabalhar isso em nós, um coração piedoso. Isso está escrito em Lucas 6:36, que diz: assim como Deus é misericordioso, assim sede vós também misericordioso um para com o outro. É muito importante a gente ser misericordioso. E o terceiro tópico que gostaríamos de falar é sobre: em Cristo somos conduzidos para as boas obras. De nós mesmos, nós não fazemos coisa boa nenhuma. Como o apóstolo Paulo disse: em mim não habita bem algum. Mas quando você faz um concerto com Deus, com o Senhor Jesus como Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós e nós começamos a fluir dentro de nós os sentimentos de compaixão, as boas obras que fazem a gente ser a pessoa diferente nas atitudes. Isso está escrito em Efésios 2:10, que diz o seguinte: somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então Deus já traçou o plano através de Cristo para que andássemos em boas obras, não boas obras por nós mesmos, pelos nossos méritos, mas sim através do Espírito de Deus que está em nós, por meio do Senhor Jesus Cristo. Essas são as boas obras que vêm de Deus, não de nós, para que a gente não se glorie. E em quarto lugar, quarto tópico, a conduta de cada um de nós será avaliada por Deus. Tudo que nós fizermos aqui nessa terra, a nossa conduta, modo de ser, modo de agir, tudo está sendo avaliado por Deus. Isso está escrito na epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então temos que portar com temor, viver as nossas atitudes, modo de ser, tem que ser com temor, para que a gente verdadeiramente tenhamos uma conduta santa e as obras que glorificam o nome do Senhor. Para concluirmos e
que sirva de conscientização para todos nós. Quando aceitamos a Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Isso está escrito no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 15. E se formos fiéis até o fim, seremos salvos. O seu nome é escrito, o meu nome é escrito quando aceitamos a Cristo como Salvador. Agora, para permanecer escrito, nós temos que ser fiel até o fim. Ser fiel, nos conduzir fiel até o último dia da nossa vida. E no dia da eternidade, o nosso nome será lembrado. Como assim? Vai abrir o livro da vida, que isso está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, que eu vou ler agora. Aqui, na palavra de Deus, Apocalipse 3, 5, que diz o seguinte: o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Pois é isso. Temos que refletir muito sobre a nossa conduta e estarmos em integridade de aliança com Deus, de fidelidade até o fim da vida, para que quando chegarmos, abrirmos nossos olhos, quando chegarmos na ressurreição dos mortos diante de Deus, quando Ele abrir o livro, possamos ser chamados e está lá escrito o nosso nome. Ficamos por aqui com esta linda melodia e vamos agora, pessoal. Faz sua vontade, sem dificuldade. Obedecer faz parte do seu ser. O que é nascido de Deus é servo de verdade, sem religiosidade. É a fé que dá o dom do seu viver. O nascido de Deus deixa caber o velho eu no altar de Deus. Obedecer faz parte do seu ser. O nascido de Deus